O Codex, hoje, pode ser entendido como um agente de programação da OpenAI, né? Para desenvolvimento de software. E ele pode ajudar a escrever código, entender base de código e revisar alterações. Depurar falhas e automatizar tarefas de desenvolvimento. O ponto importante é diferenciar três coisas: é o chatbot, o assistente de código e o agente de engenharia. O chatbot ele só responde ali o que você a sua dúvida. O assistente de código ele só sugere, ele é um autocomplete. E o agente de engenharia ele é responsável por manipular várias ferramentas e se inclui ali no fluxo de trabalho real. O Codex ele não começou nesse sentido agêntico, ele tem uma história anterior ligada aos primeiros modelos de linguagem treinados para código. E esse primeiro modelo era principalmente um modelo de gerar código. A unidade de interação era o prompt e a saída principal era um trecho de código. A avaliação normalmente acontecia por benchmarks é, e normalmente verificava se passava nos testes, né, esse código. E na fase atual, aqui em verde, a gente tem o agente, que a unidade de trabalho deixa de ser o prompt e passa a ser uma tarefa. Isso acontece dentro de um ambiente, um repositório, uma configuração, ferramentas, comandos, testes, políticas de permissão. E isso muda a forma de avaliar o sistema. Não basta perguntar se ele escreveu uma função correta. É preciso perguntar se ele entendeu o contexto, fez mudanças coerentes, rodou verificações, produziu evidências, deixou algo que um humano consiga revisar com confiança. Então, quando usar o termo codex daqui para frente, eu vou me referir só ao agente. O codex ele faz, podemos organizar as capacidades dele, né, em 5 grupos. O primeiro, ele constrói funcionalidades, por exemplo, recebe uma tarefa como adicionar um filtro em um dashboard, localizar arquivos relevantes, editar componentes, criar testes. No segundo, ele entende a base de código, e isso inclui explicar a arquitetura, fluxo de dados, responsabilidades e módulos de relação entre os arquivos. O terceiro, ele pode depurar e corrigir bugs. Nesse caso, a gente ele pode analisar logs, propor hipóteses, fazer uma correção e rodar testes novamente. O quarto, ele pode revisar o código, buscar problemas lógicos, regressão, falhas de segurança ou casos extremos não tratados. O quinto, ele pode automatizar tarefas repetitivas, como pequenas refatorações, migração, atualização de documentação e padronização. A ideia comum em todos esses casos é que o close ele transforma um objetivo em etapas verificáveis e essas etapas seguem um fluxo. Esse fluxo resume uma tarefa típica. Primeiro vem um pedido do usuário, depois o agente precisa recuperar o contexto, os arquivos, instruções, estrutura do projeto, as restrições. Em seguida, ele formula um plano, edita arquivos, executa comando ou teste e coleta evidências. Essas evidências podem incluir logs, saída de teste, resumo de alteração. Depois disso, entra uma etapa fundamental que é a revisão humana. O resultado não deve ser tratado automaticamente correto. A pessoa tem que avaliar se o que foi produzido faz sentido. O mais interessante nesse fluxo é que o produto final não é apenas um código. É o código acompanhado de justificativa e sinais de verificação. Isso aproxima o Codex de um processo de engenharia onde o trabalho precisa ser rastreável e revisável. Aí agora falar das superfícies que o Cloud ele existe nessas superfícies do CLI, que é para um trabalho mais local e técnico. A interação dele é no terminal. A IDE, que é o pareamento com algum plugin, alguma extensão, é melhor usado no editor. O app
melhor uso para coordenação de threads, a interação dele é pelo desktop ou então pelo celular. Eu tenho um aplicativo para celular e dá para verificar o andamento de qualquer tarefa que ele esteja fazendo no computador pela mesma conta. E tem a superfície web cloud, que é por ambientes remotos. Um ponto importante sobre agentes de código é que eles não trabalham bem apenas com pedidos soltos. Eles, como foi falado pela minha colega, eles melhoram quando recebem contexto durável, regras e critérios de validação. No Codex, um exemplo central é o arquivo agents.md. Ele funciona como uma documentação para agentes, pode indicar comandos de teste, conversão de repositório, padrões de código, expectativa de revisão e orientações específicas por diretório. Outro elemento é a configuração, como arquivos config.toml, que podem definir preferências do projeto, sandbox, permissões, servidores MCP, hooks e outros comportamentos. Em termos práticos, isso muda a relação com o prompt continua importante, mas ele não carrega tudo sozinho. Parte do conhecimento passa a estar em artefatos persistentes do projeto. Aí aqui entra um mecanismo que torna o codex mais reutilizável e mais integrado, que são as skills, o MCP, os plugins e os hooks. As skills são pacotes de capacidades, então sempre que algo for reutilizável, eu transformo aquilo em um arquivo de skill e deixo lá no contexto do agente, né, do codex, porque eu não preciso ter que ficar especificando toda vez a mesma coisa. Então, uma skill pode ser, por exemplo, uma skill de gerar slide, de revisar a segurança, de trabalhar com planilha, de seguir um fluxo específico de uma equipe. E os plugins, eles empacotam capacidades. Eles empacotam as skills. Então, dá para agrupar skills, ferramentas, apps, MCP, configurações. E se a skill descreve um procedimento reutilizável, o plugin ajuda a distribuir esse procedimento como uma unidade instalável. E o MCP é esse protocolo que conecta o agente a ferramentas de dados externos. Isso permite que o codex interaja com sistemas além dos arquivos locais. Então, por exemplo, se a tarefa que eu estou trabalhando, ela está em uma plataforma como Azure, GitHub, ele pode automaticamente atualizar status dessa tarefa de acordo com o que ele fez. E os hooks, por sua vez, são mecanismos deterministas que rodam em pontos do ciclo de vida do agente. Eles podem validar prompts, bloquear ações sensíveis, executar verificações ou aplicar políticas. Junto, esses elementos mostram como o Codex não é só um modelo respondendo, ele faz parte de uma arquitetura de especificação e extensão e controle. Aí aqui algumas integrações, como eu falei, com GitHub, com Slack, com Linear. No GitHub ele pode ser usado em issues, pull requests, revisão de código. Um exemplo é acionar uma revisão por meio de menção. Então, bota um arroba lá, codex review. Aí ele revisa um pull request automaticamente. Vai gerar artefatos, a pessoa pode concordar ou não. E agora, questões de segurança. Quando falamos de um agente que lê arquivos, edita código, ele executa comandos e se integra a repositórios, enfim, ele passa a ser parte central do desenho do sistema. O Codex ele usa conceitos como ambiente isolado, sandbox e permissões para limitar o que o agente pode fazer. Isso reduz risco operacional, especialmente quando comandos podem alterar arquivos, acessar rede ou interagir com ferramentas externas. Mas controle técnicos não elimina a necessidade da revisão humana. A literatura mostra que usuários podem confiar demais em assistentes. A gente vai ver na, na revisão de literatura que alguns autores eles verificaram que assistentes eles produziam códigos menos seguros e ao mesmo tempo tentaram
as pessoas que usavam esses agentes acreditavam que o código estava seguro. Então a questão não é apenas impedir a ação perigosa, é construir um fluxo em que o trabalho do agente seja auditável, com testes, logs, resumos, e tem que ter uma decisão humana antes de integrar qualquer coisa. Essa preocupação, com evidência e confiança, aparece também na literatura acadêmica e mais amplo nesses modelos de agentes de código. Aqui eu, nessa primeira onda aqui de pesquisas, falam que o Codex, ferramentas, é, tá, o Shen 2021, ele diz que LLMs resolvem tarefas de código, mas com limites. Tá? Perdão, gente, eu me distraí com uma notificação. Voltando, a primeira onda de pesquisas sobre o Codex é, está ligados a modelos de código e assistente como o Copilot, né? Então, essa primeira onda aqui falando daquilo lá de 2021, que a primeira versão do Codex, ela era mais um assistente do que um agente. O arquivo do Chain, ele fala que o Codex, como modelo treinado em código, apresenta ali a pergunta principal era se os modelos de linguagem conseguiam sintetizar o código funcional e partir de descrições e docstrings. O resultado mostrou capacidade real, mas também limites muito importantes. O estudo do Perry e coautores traz a dimensão crítica à segurança. Eles investigam se os usuários escrevem códigos mais seguros, e o achado principal e preocupante é que os participantes escreveram códigos menos seguros e confiaram que os resultados eram seguros. E o estudo do Gen e coautores olha para práticas e desafios do GitHub Copilot. Ele mostra benefícios percebidos, especialmente na geração de código, mas também aponta dificuldades de integração com o contexto real do desenvolvimento. Esses três estudos ajudam a estabelecer uma mensagem. Gerar código ela é útil, mas não basta. O contexto, a segurança, a integração, a revisão são problemas centrais. Aí tem uma segunda onda sobre o agente. Então, nesses estudos mais recentes, a pergunta ela muda. Então, em vez de perguntar se o modelo gera código, os pesquisadores passaram a investigar como agentes participam de ecossistemas reais de desenvolvimento. O Li, Zhang e Hassan estudam agentes de código em larga escala no GitHub, incluindo OpenAI Codex e outros agentes. O dataset AI Dev mostra centenas de milhares de pull requests agênticos, indicando que agentes já participam de projetos reais. Ao mesmo tempo, os autores destacam o desafio de aceitação, confiança e utilidade. E o estudo sobre agente que refactoring analisa refatorações geradas por agentes. A leitura fala que agentes parecem fortes em mudanças locais, consistência e legibilidade, mas isso não significa que resolvam automaticamente problemas arquiteturais profundos. O trabalho sobre reprodutibilidade de código gerado por agentes mostra outro limite mesmo. Quando o código parece pronto, projetos podem falhar ao executar por dependências ausentes. E foi declarado o que é necessário na prática. Por fim, o estudo de Becker e coautores sobre produtividade em 2025 é especialmente importante porque desafia uma expectativa comum. Desenvolvedores experientes esperavam ganhos de produtividade com IA, mas o resultado observado foi aumento do tempo de execução das tarefas. Isso não significa que a IA sempre atrapalha, mas mostra que a produtividade depende do contexto. Para concluir, eu destacaria esses três pontos. Primeiro, o Codex desloca o foco de escrever o código para especificar, revisar e validar. E segundo, o valor do agente depende do contexto.
Bons prompts ajudam, mas não bastam. Instruções persistentes, teste de configuração, skills, integrações e revisões humanas são fundamentais. O terceiro, a literatura acadêmica mostra um quadro equilibrado, existe potencial real em geração de código, a automação, refatoração e participação em projetos reais, mas também existe risco, que é a falsa confiança, o código inseguro, dependências ocultas e ganho de produtividade que variam conforme a situação. Então, a melhor forma de entender o Codex não é como um substituto direto do desenvolvedor, mas como parte de um novo arranjo de trabalho. Os humanos agora vão especificar para os agentes vão executar parte desse processo e depois os humanos vão revisar, validar e assumem responsabilidade pelo resultado. É, por último, e talvez um pouco sem sentido, né, mas eu queria trazer essa curiosidade. O, foi analisado, né, que o Codex CLI, essa ferramenta da OpenAI, traz um prompt de sistema que proíbe o ChatGPT 5.5 de citar goblins, gremlins, guaxinins, trolls e ogros e pombos. E a regra aparece 4 vezes no documento, logos vazados, mostraram que o modelo voltando o tempo todo para essas criaturas, e eles tiveram que botar uma trava para isso. E é isso, pessoal. Qualquer dúvida, sugestões,